Olá, corações apaixonados! Bem-vindos ao Afrodita Romance em Audiolivros. Sua dose diária de amor, romance e grandes emoções para ouvir onde quiser. Não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Boa jornada! Capítulo 2. Ping, ping, ping. Tô sonhando. Tô sonhando com o oceano. Fomos pra Disneylândia quando eu tinha 8 anos. Eu, Mandy, mamãe e papai. Eu tava tão animada. Queria colocar meus pés no mar salgado desde que me lembro. Alugamos um carro e fizemos a viagem até o Oceano Pacífico uma tarde. E ainda me lembro de como meu coração batia dentro do peito, em total abandono, assim que vi o oceano pela primeira vez. Imaginei Ariel e suas irmãs nadando abaixo da superfície. Era mágico, belo. E então empaquei. Grudei a bunda na areia e observei de longe enquanto minha irmã e meus pais chapinhavam a água e davam risadas, criando lembranças que eu queria desesperadamente compartilhar. Mas eu não conseguia me mexer. Estava paralisada na praia, cercada por castelos de areia e rostos desconhecidos. A água parecia tão escura e ameaçadora quando cheguei perto. A vastidão do oceano me assustou, e eu estava com medo de ser arrastada para longe dali. E então chegou a hora de ir embora. Tem certeza de que não quer molhar os pés? Você estava tão animada, mamãe disse, recolhendo brinquedos de areia e toalhas de praia coloridas. Engoli em seco, meus olhos avaliando cuidadosamente as ondas arrebentando na areia. Pode ser. Talvez eu possa fazer isso. Eu me levantei, os dedos cavando na areia encharcada. Então me movi em direção ao mar revolto com passos tímidos e trêmulos. Parei perto da costa, olhando para as nuvens cinzentas acima. Vamos, Cora! Meu pai gritou de longe. Está prestes a chover! Espere, não! Tô quase lá! Só preciso de mais um minuto! Respirei fundo e cheia de coragem. E continuei a caminhada lenta para frente. Foi quando a chuva começou. Observei as gotas atingirem o oceano, água se misturando com água. Meu sonho sendo lavado diante dos meus olhos. Ping, ping, ping. A chuva começou a cair com fúria. Tentei fugir, mas uma mão forte envolveu meu braço me puxando para trás. Hora de ir, Corabelle! Há uma forte tempestade chegando. Engoli em seco, com os olhos marejados quando meu pai me puxou para longe. Nunca cheguei a sentir a água espirrando em meus tornozelos. Nunca senti as algas fazendo cócegas nos meus dedos dos pés. Meu pai prometeu que voltaríamos no dia seguinte. Mas nunca voltamos. Até hoje não voltei. Ping, ping, ping. Meus olhos se abrem. As gotas constantes me afastando de um sonho que pode me assombrar para sempre. Mas não é a chuva que ouço. E não tô deitada na minha cama quentinha, me preparando para um novo dia, para dar aulas de inglês em uma turma do ensino médio. Tô em outro lugar. Tô em um lugar frio, escuro e assustador. Há uma dor aguda latejando na parte de trás do meu crânio e tento levar as pontas dos dedos até o local. Só então percebo que meus pulsos estão acorrentados às costas, algemados e amarrados como um animal. Meu Deus! Meus olhos se abrem, arregalados e alertas, petrificados. Chacoalho as correntes que estão presas às algemas, tentando me orientar, tentando me lembrar de como diabos cheguei aqui. Tá escuro, mas não muito. Meus olhos ainda não se ajustaram ao ambiente. Pisco rapidamente, examinando o cômodo em que tô presa.
Percebo que tô em algum tipo de câmara ou cela, talvez um porão. Forço os olhos, notando uma pequena e estreita janela à frente, com um leve feixe de luz. O nascer do sol tá espiando meu novo pesadelo, confirmando que tô, de fato, acordada. É quando ouço um gemido profundo e gutural. Viro o pescoço dolorido e descubro que Dean Escher tá acorrentado ao canto oposto da sala, sentado na mesma posição, a cabeça pendendo para frente e para trás enquanto volta à realidade. Não sei se há um senso de ironia dramática no fato de estar em cativeiro com a única pessoa no mundo que mais odeio ou se há uma sensação de alívio diante da percepção de que não tô sozinha nisso. Dean! Minha voz tá rouca e débil, apenas um sussurro rompendo o silêncio inebriante que nos envolve. Vejo quando ele levanta a cabeça, recostando-a contra o encanamento de aço, provocando outro gemido. Dean! Repito, desta vez um pouco mais alto. Onde diabos tô? Resmunga, mas é mais uma afirmação do que uma pergunta, em tom exigente. Posso ver seus olhos se estreitarem para mim através da escuridão nebulosa, questionando minha existência, questionando se sua mente está pregando peças nele, questionando tudo. Cora! Dean! Seu nome guincha através dos meus lábios ressecados. Sinto a ardência das lágrimas conforme o medo se avoluma em minhas entranhas. Sinto-me nauseada. Oca. Começo a puxar as amarras, puxando e me contorcendo, sacudindo as algemas contra um cano de aço. Dean faz o mesmo, gritando por ajuda e chacoalhando as algemas, enquanto grito a plenos pulmões. Que porra é essa? Onde estamos? Dean tá sem fôlego, suas perguntas saindo com desespero frenético. Você tá machucada? Acho que deveria me surpreender ao ver que uma de suas preocupações é com meu bem-estar, mas estou muito aterrorizada e angustiada para ponderar sobre isso. Engulo em seco. Só a cabeça. É tudo o que consigo dizer antes que mais lágrimas escorram. A garganta tá embargada demais para dizer qualquer outra coisa. Sim, a minha também. Eu tento me recompor, arfando por entre os dentes cerrados. Sinto um ataque de pânico se alastrando, mas não posso deixá-lo tomar conta. Entrarei em pânico quando a esperança for perdida, quando tudo mais falhar, a morte for iminente e todas as opções tiverem se esgotado. Neste momento, preciso manter o foco, o equilíbrio. Eu preciso nos tirar daqui. Observo Dean se levantar, as mãos algemadas às costas em seu próprio encanamento. Metal range contra metal à medida em que se levanta, então sacode as algemas contra o aço com toda a sua força, uma e outra vez. Socorro! Alguém ajude! Tire-nos daqui! Berra, sua voz ecoando pelo porão úmido, misturando-se com as correntes tilintantes. Inclino a cabeça para o lado, recostando-a contra a parede. O que você acha que ele quer conosco? Dean continua a causar um tumulto, alto e estridente. Não sei, não quero saber. Ding, 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 clank, clank, clank. Vou te matar, filho da puta! Ele grita. Ele sabe que você não pode matá-lo. Você tá acorrentado a um cano. Dean cessa seus esforços para me encarar do outro lado do porão. E daí? Tenho que desistir e apodrecer aqui? Sem chance. Clank, clank, clank. Socorro! Você acha que ele quer você ou a mim? Posso ouvir a respiração arfante de Dean bufando a alguns metros de distância. Ele hesita antes de responder. Um zumbido baixo roçando seus lábios. Você... Deus... Fecho os olhos, sentindo uma nova onda de lágrimas. Algumas gotas escorrem,
deslizando pelas bochechas doloridas e parando na borda do queixo. Eu a seco com meu ombro. Acho que você é o sortudo, então. Sortudo? Tô acorrentado à porra de uma parede no porão de um psicopata. Pelo menos você vale alguma coisa. Eu sou um homem morto. Prefiro morrer a ter qualquer valor para aquele doente. Você sabe o que isso significa, certo? Recosto os joelhos ao peito, a bile subindo pela garganta diante do mero pensamento. Ele vai me estuprar. Um silêncio se instala entre nós porque, honestamente, o que há para dizer? Nada. Absolutamente nada. Nós dois sabemos o que está reservado para mim e não há nada que nenhum de nós possa fazer sobre isso. Porque ele sequestrou o Zin, não tenho certeza. Talvez porque ele viu o rosto do idiota. Uma raiva amarga vem à tona, mas a expulso da única maneira que sei fazer. Não acredito que vou morrer aqui embaixo com você de todas as pessoas. Os poderes supremos devem realmente me odiar. Você tá falando sério? Zin é rápido em rebater. Provavelmente seremos estripados e sodomizados. E você tá guardando o rancor do ensino médio? Pelo amor de Deus, Cora! Tento me equilibrar em meus saltos sem conseguir me apoiar direito nos tornozelos bambos. E consigo me levantar, deslizando as correntes pelo cano. Meus joelhos estão tremendo e quase caio de volta aos escombros. Por que você não saiu em disparada com o carro? Eu disse para você dirigir. O sol nascente continua a derramar mais luz em nosso inferno, iluminando o olhar indignado no rosto de Zin. Eu desvio o olhar, com a mandíbula cerrada. Você tá dizendo que isso é culpa minha? Eu tava tentando te salvar. Se você tivesse pisado no acelerador, ele teria me largado e estaríamos seguros e aquecidos em nossas próprias camas agora. Meu ressentimento tá fluindo em ondas e talvez Zin não mereça isso, mas é mais fácil assim. É mais fácil do que aceitar a realidade da nossa situação. Posso vê-lo balançando a cabeça para mim, claramente insultado. Você realmente não bate bem da cabeça, Corabelle. Espero que ele continue. Quero que ele diga mais, que morda a isca e canalize seus próprios medos e frustrações em uma raiva mesquinha, jogando tudo isso de volta em mim. Pode vir com tudo, Zin! Mas é isso. Aquela frase é tudo o que ele diz, e eu me sinto vazia novamente. Deslizo de volta pelo cano e me sento no chão imundo, incapaz de sustentar o peso do meu corpo, o peso de tudo isso por mais tempo. Zin se senta alguns segundos depois, as pernas estendidas à frente e se recosta ao poste, com os olhos fechados. Minhas próprias pálpebras estão secas e como se tivessem areia dentro, quase ácidas, como cascas de limão. Chega a doer ao piscar. O silêncio impera por um longo tempo. O sol tá alto, infiltrando seus raios alegres e radiantes em nossa masmorra, trazendo à luz a angustiante verdade de nossa situação. Quase desejo a escuridão. A maioria das coisas pode ser mascarada no escuro. Meu queixo tá recostado ao peito quando uma porta se abre e passadas volumosas ressoam nos degraus, um de cada vez. Tunk, tunk, tunk. Levanto a cabeça e olho de relance para Jim, que tá me encarando com uma expressão inquieta semelhante. Nossos olhos se mantêm conectados firmemente enquanto nos levantamos mais uma vez. Meus bichinhos tão acordados, declara o homem ao aparecer na base da escada. Sua barriga protuberante está saindo da bainha muito curta da camiseta com manchas de suor nas axilas. Vômito sobe pelo meu esôfago e tudo o que mais quero é me encolher. O que diabos você quer? Zin exige saber, batendo as algemas contra o poste. Eu tenho dinheiro. Posso transferir tudo da minha conta.
O homem baixo e atarracado dá uma risada debochada, depois tosse até se curvar e ofegar. Quando recupera o fôlego, ele endireita a postura e se aproxima de nós. Seus olhos redondos mal poupam um olhar a Dzin, antes de se concentrarem em mim. Aquele mesmo olhar lascivo da noite anterior está estampado em seu rosto quando ele me varre da cabeça aos pés. Seu olhar se fixa no meu decote e tento mover os ombros para me cobrir de alguma forma, mas meus esforços são infrutíferos. O movimento só faz com que meus seios balancem. E isso parece o estar excitando ainda mais. Eu recuo lentamente, como se tivesse um lugar para ir, um lugar para me esconder. Vamos nos divertir muito juntos, gatinha, diz ele, franzindo os lábios como um beijo e fazendo um ronronado revoltante. Sinto minha determinação desmoronar. Meu coração está acelerado, quase saindo pela boca, e sou obrigada a me acalmar. Não há para onde fugir. Dzin começa a chacoalhar suas correntes novamente, tentando distrair o porco nojento que está me despindo com seus olhos cinza desalmados. Isso é burrice, cara. Nós dois temos famílias, empregos, amigos. Eles vão começar a nos procurar. Você nunca vai se safar dessa. Mais risadas estridentes irrompem do homem, mas ele nem sequer olha na direção de Dzin. Ele ainda está encarando meus seios, a língua se projetando para umedecer os lábios finos. Tessie Evans e seu meio-irmão palhaço disseram a mesma merda idiota para mim, comenta, andando de um lado ao outro, chegando perto. A carne deles virou adubo no meu celeiro. Seus ossos são ótimos brinquedos para os meus cães mastigarem. Solto um grito. Eu grito, uma e outra vez, cega pelas lágrimas, tremendo de terror. Por favor, não faça isso. Eu não quero morrer. Murmuro, esperneando à medida que o homem se aproxima de mim. Não, 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 por favor. Porra! Dzin grita do outro lado do porão, enlouquecido ao chacoalhar suas correntes, como se isso fosse ajudar de alguma forma, como se isso nos tirasse desta bagunça. Guarde suas forças para lutar depois, garotão. O homem grita para Dzin, ainda focado em mim. Posso sentir seu hálito fétido roçando meu rosto. Ele fede a cenoura cozida e gasolina, tudo misturado ao odor corporal rançoso. Fecho os olhos com força, meus ombros se agitando no ritmo dos meus soluços. Ele se inclina, mais e mais. Me dê algumas horas, gatinha, e eu vou te mostrar o que é diversão. Ele murmura com uma piscadela, o nariz quase roçando o meu. Tenho que dar sumiço num carro primeiro. Ah, meu Deus! Ele recua um passo, olhando entre mim e Dzin. Então se vira e desaparece a escada acima, assoviando uma melodia. Desabo no chão com força, chorando e tremendo. Não tenho dúvidas de que ele vai nos matar. Ele vai se divertir primeiro, e depois cortará nossas gargantas e dará nossos corpos aos cachorros dele. Cacete, porra! Meu Deus do céu! Dzin tá praguejando ao meu lado, andando os poucos passos que lhe são permitidos. Então começa a puxar o cano para frente, esperando de alguma forma se libertar. Ele puxa e se estica, rosnando com raiva. E estou realmente preocupada que ele acabe arrancando as próprias mãos. Não adianta, digo, baixinho, com a cabeça apoiada no poste de metal que me prende a esse pesadelo. Esta prisão. Estamos presos. Não vou desistir. Eu observo com os olhos embaçados, enquanto ele continua seus esforços improdutivos, gemendo e xingando o tempo todo. Você vai se machucar. Puxão, torção, grito, palavrão. Tenho certeza de que o pensamento por si só já te deixa devastada. Ele resmunga, com ironia. Fecho os olhos e mais lágrimas escorrem. Então dou um suspiro trêmulo.
Você acha que alguém já está nos procurando? Reflito, em voz alta, sem esperar uma resposta. Não há como saber. Pouco depois, ele cessa suas tentativas de fuga, um brilho de suor refletindo em seu rosto sob a luz da manhã. Ele olha para mim, e nossos olhos ficam conectados por alguns segundos. A verdade nua e crua de nossa situação nos embrulhando o estômago, procurando por nós. Seremos alvo de grupos de busca e rastreadores caninos, e reportagens e documentários macabros sobre crimes hediondos no Discovery Channel. Eu e Dean Asher. Ele inspira e estremece, inclinando o ombro contra o poste. Sabe, eu costumava brincar dizendo que provavelmente acabaríamos nos matando um dia, murmura, chutando uma pedrinha perto do tênis. Acho que sempre tive a sensação de que iríamos morrer juntos. Sei que ele está tentando fazer pouco caso do nosso suplício, mas suas palavras são como um soco na boca do estômago. Elas me deixam sem fôlego, até que não consigo mais respirar. Eu não consigo respirar. Sento-me no chão frio e duro, chorando baixinho até meus canais lacrimais secarem. Estou exausta, muito fraca, até mesmo para me mexer. Dean começa a cantar. Sempre soube que ele cantava bem por causa das noites de karaokê em família que acontecem na casa dos meus pais pela última década. Eu me sentava no sofá, com os braços cruzados e o olhar petrificado, irritada com o som de sua voz profunda e grave. Mandy faltava derreter como geleia. Meus pais olhavam para ele com suas feições orgulhosas e radiantes. Até a maldita cadela assistia tudo com adoração, abanando o rabo com cada nota perfeitamente afinada. Então todos aplaudiam, exceto eu, e Dean fazia uma reverência, ocasionalmente lançando uma piscadela zombeteira na minha direção. Eu dava a língua ou mostrava o dedo médio, transbordando o meu desdém. Mandy me cutucava nas costelas com o cotovelo e, às vezes, minha mãe me repreendia por ser grossa. Ah, grossa! Embrulhar meu carro inteiro em plástico antes de uma entrevista de emprego que mudaria minha vida foi uma grosseria. Tento ignorar o som de sua voz e fecho os olhos, mas acho as melodias roucas estranhamente calmantes. Ele está cantando uma das minhas músicas favoritas, Hey Jude, dos Beatles. E, de alguma forma, apesar do medo e da incerteza, apesar do cascalho esfolando minhas coxas e o terror cavando meu coração, consigo adormecer. Capítulo 3. Pode acordar. Acordo de repente, pensando que por um momento delicioso tudo não passou de um sonho. Um sonho doentio e horrível. Mas o homem tá pairando sobre mim com um hálito que agora fede a tabaco e meias sujas, e seus lábios tão curvados em um sorriso grotesco. Estou definitivamente em um pesadelo, mas não é um pesadelo do qual vou acordar tão cedo. E tá apenas começando. Deslizo de volta no cimento frio, as solas dos meus saltos arranhando o chão. Tento rodear o poste, como se ele não fosse capaz de me alcançar de alguma forma, mas ele puxa meu cabelo e me levanta. Eu grito em protesto, sentindo a dor dilacerante no meu couro cabeludo. Afaste-se dela! Dean grita do canto oposto. Eu me aproveito da distração temporária para dar uma joelhada nas bolas do filho da puta. Se vou cair na merda, vou cair com estilo. O homem uiva de dor e solta meu cabelo. Então estapeia meu rosto com o dorso da mão. A dor irradia por toda a cabeça, e a impressão que tenho é de que meu cérebro pode começar a escorrer pelos ouvidos. Putinha idiota! O homem resmunga, depois cospe na minha cara. Sua saliva escorre pelo meu rosto, o que quase me faz vomitar. Você é uma gatinha mal-humorada, não é?
Ele continua, segurando meu queixo entre os dedos e me forçando a encará-lo. Retribuo o seu gesto e cuspo na sua cara, bem no meio dos olhos. Então me preparo para a punição inevitável a seguir. O homem congela por uns 5 segundos, completamente pego de surpresa pela minha atitude. Ele limpa o cuspe, olhando para mim, boquiaberto, com uma expressão ilegível. E então começa a rir. Seu corpo chega a se curvar por conta das risadas. As mãos rechonchudas apoiadas nos joelhos. Lanço um olhar a Dean, que observa a cena com interesse cauteloso, o senho franzido enquanto ainda chacoalha as algemas. A gatinha gosta de brincar. O homem avança sobre mim, rasgando meu vestido bem no meio. Deus, não! Você estava esperando para brincar com Arrow, não é? Ele zomba, as mãos nojentas espalmando meus seios agora desnudos, cobertos apenas pelo sutiã de renda turquesa. Arrow. O nome do bastardo é Arrow. Com a cabeça inclinada para o lado, meu olhar se depara com o de Dean. Ele está assistindo, horrorizado, impotente, enquanto Arrow me acaricia como se eu fosse a porra de um projeto de ciências. Arrow vai me estuprar. Estou prestes a ser violentada, aqui e agora, com Dean Escher como meu público. A náusea se avoluma dentro de mim e engulo a Billy de volta, com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Por favor, não faça isso, choramingo, tentando agitar as pernas para chutá-lo para longe. Arrow força seu corpo enorme e obeso contra mim, me imprensando ao poste para que eu não me mova. Suas mãos beliscam meus mamilos através da renda. Que gatinha linda! Ele murmura, praticamente babando em todo o meu decote. Dean começa a se agitar novamente, batendo suas correntes contra o cano com imensa força. Juro por Deus que vou te matar se você tocar nela. Darei um jeito de sair dessa merda e vou acabar com sua raça. Arrow ri, mas não olha para cima. Ele tá muito focado em meus seios, enquanto se inclina e enfia a língua áspera e nojenta entre eles. Dou um grito, me contorcendo para frente e para trás, acertando meus saltos agulha contra suas botas, mesmo ciente de que não fazem qualquer dano. Nada vai impedir que isso aconteça. Nunca me senti tão impotente. As mãos de Arrow deslizam por baixo da barra do meu vestido de festa rasgado, se arrastando pelas minhas coxas. Tento fechar as pernas com força, resistindo a todo custo. Aposto que minha linda gatinha tem uma linda buceta. Ele sussurra em meu ouvido, sua respiração gelando meu estômago. Sacudo as correntes, bato os pés, me debatendo, gritando a plenos pulmões. Por favor, imploro. Não vamos contar a ninguém, eu juro. Apenas solta a gente. Meu Deus. Devo estar parecendo uma integrante de algum programa de TV sobre crimes terrivelmente roteirizado. Sempre pensei que seria algo mais criativo se me encontrasse em perigo, mais convincente. Mas não há argumentos com este homem. Não há nenhum vínculo que possa formar com ele, nenhuma conexão cuidadosamente estabelecida onde eu possa fingir. Meus instintos dizem que ele está além da razão. Ele não tem consciência, nenhuma alma. Nenhum traço de simpatia que eu possa tentar manipular. Arrow puxa a calcinha pelos meus quadris até ela cair nos meus tornozelos. Meu corpo inteiro tensiona, fazendo todo o possível para resistir ao ato vil que está prestes a ocorrer. Dean ainda está protestando ao meu lado, gritando e berrando todo tipo de obscenidades e ameaças inúteis. Cada uma de suas palavras cai em ouvidos surdos. Arrow não presta atenção alguma nele. Meu olhar se concentra em Dean, enquanto todo o resto começa a desaparecer. Ergo uma parede, como um mecanismo de defesa, um bloqueio mental.
Fico totalmente alheia, encarando Dzin, que tenta nos alcançar à medida que Eru me agride da pior maneira possível. Olha para mim, Cora. Mantenha os olhos em mim. Ouça minha voz. Dzin ordena, fazendo tudo o que pode para manter minha atenção. Para me distrair do fato de que estou sendo profanada bem diante de seus olhos. Vamos sair daqui, tá me ouvindo? Vou tirar a gente daqui. Apenas se concentre em mim. Eu sou a única coisa que é real agora. Somos só você e eu, Cora. Foco, ok? Olhe para mim. Concentre-se na minha voz. A voz de Dzin começa a desvanecer, minha mente desligando e virando neblina. Mantenho o olhar focado a ele, em seus movimentos agitados e curtos. Sua boca ainda está se movendo, mas não consigo mais distinguir as palavras. Tudo está escuro, confuso. Acho que estou debaixo d'água, afundando, me afogando, desaparecendo. Acho que o oceano finalmente me encontrou. Acho que gosto daqui. Ping, ping, ping. Escuto os pingos constantes de um cano com vazamento, ainda deitada no chão duro. Minha cabeça está apoiada contra a parede de pedra à esquerda, minhas pernas abertas adiante. 17 minutos e 22 segundos. É o tempo que se passou desde que fui estuprada. Usada e jogada no chão como um pedaço de lixo. Tenho contado os segundos ritmados ao som das gotas caindo. Cora. A voz de Dzin se entrelaça com as gotas constantes e pisco devagar, meu olhar fixo em absolutamente nada. Cora. Ping, ping, ping. Eu não me movo. Eu me obrigo a respirar, só para permanecer viva. Fala comigo, Corabelle! O que devo falar? Dzin sabe exatamente o que aconteceu. Ele tinha um assento na primeira fila, com todos os detalhes. Finalmente consigo encontrar forças para levantar a cabeça e olho para o pé da escada do outro lado. Estou temendo o momento em que essas botas pretas desajeitadas reaparecem. Um prelúdio para um novo conjunto de horrores. Você tá bem? Isso, por fim, chama minha atenção e me obrigo a olhar para a direita. Jim tá encostado ao poste, totalmente de frente para mim, os braços presos às costas. Meu olhar vai subindo desde o tênis cinza de corrida para o cabelo escuro e desgrenhado. Os fios estão começando a enrolar logo abaixo das orelhas. Lembro-me de Mandy reclamando que seu cabelo estava ficando muito comprido e ela mesma estava prestes a apará-lo. Engulo em seco. Estou bem. Geralmente minto muito mal, então estou impressionada com a honestidade fingida da resposta. Não é a verdade, claro. É a maior mentira que já contei. Dzin está totalmente ciente disso. Você não está bem. Você pode falar comigo. Uma sobrancelha se ergue por instinto e meu olhar preguiçoso continua a avaliá-lo. Sua jaqueta de couro foi removida em algum momento, então ele está vestindo apenas uma camiseta azul claro que combina com seus olhos e jeans desbotados. Posso falar com você? Solto uma risada áspera. Minha garganta está em carne viva depois de todos os gritos inúteis que dei. Porque somos bons amigos, certo? Observa a forma como suas sobrancelhas se unem em um franzido, um olhar de indignação cintilando em seu rosto. Sou o único amigo que você tem agora, diz ele, com firmeza. Eu prefiro ficar sozinha. Outra mentira magnífica. Não quero ficar sozinha. Mas Dzin tá aqui e eu particularmente não gosto dele. Então vou descontar todo o meu medo e trauma nele. É a única sensação de controle que tenho agora. É meu único poder.
Olha, continua Dean, a voz baixa e vacilante. Sei que tivemos nossos problemas, mas precisamos trabalhar juntos. Assim que sairmos daqui, você pode voltar a me odiar, mas isso é vida ou morte, Corabelle. Supere esse maldito ressentimento que você tem comigo e vamos colocar nossas cabeças para pensar juntos. Não me chame assim. Desvio o olhar, baixando a cabeça. Uma risada mordaz ecoa em meus ouvidos. Claro que é nisso que você se concentra. Posso vê-lo balançando a cabeça com um canto do meu olho. Então ele sacode as algemas contra o poste e o ruído me sobressalta. Você me acordou no meio da noite para ir te buscar, depois que nós te oferecemos carona para casa. Mas eu fui, de qualquer maneira, porque, acredite ou não, Cora, eu me importo com você. Nós vamos fazer parte da mesma família. Lágrimas inundam meus olhos com suas palavras. Que engraçado. Achei que não tinha mais nenhuma para derramar. Peguei você quase às 2 da madrugada e acabei aqui, acorrentado a um maldito poste, esperando o que aquele idiota tem reservado para nós. E agora você tá agindo desse jeito, porra! Acabei de ser estuprada! Grito, por entre os dentes cerrados. Minha voz embargada à medida que sobe de tom. Estuprada por aquele porco nojento! Você tem alguma ideia do que é isso? Minha própria risada irônica ressoa enquanto balanço a cabeça de um lado ao outro. Não posso lidar com você agora! Ele fica quieto por um momento, assimilando minhas palavras e então murmura. Você pode falar comigo. Não quero falar com você. Não gosto de você. Tudo bem. Dean chacoalha suas correntes com um grunhido frustrado. Porra, tô apenas tentando ajudar. Dou uma fungada para conter as lágrimas que querem se libertar. Talvez, se você tivesse me ajudado 15 anos atrás, se tivesse se importado comigo, como você diz, eu estaria mais inclinada a me abrir. Mas tudo que já fez foi me provocar, me magoar, me sacanear. Não tenho motivos para confiar em você agora. Meu peito tá subindo e descendo, queimando e ardendo, enquanto minha angústia se mistura com anos de amargura reprimida. Dean considera minha resposta por um longo tempo. Os únicos sons que permeiam o espaço entre nós são nossas respirações em uníssono e o cano gotejante. Então ele arrasta a sola do sapato contra o chão empoeirado e me observa do outro lado do porão. Sempre foi uma coisa nossa, ele murmura. Eu encho o teu saco e você faz o mesmo. Nunca tive escolha, argumento. Fui programada a me defender perto de você. Minha espada tá sempre desembainhada, pronta para lutar. Porque é divertido. Não é divertido. Você sempre foi horrível comigo. Lanço um olhar afiado, observando a forma como seus olhos se desviam para longe. Dean arrasta o sapato de novo, para frente e para trás, e o leve ruído da sola contra a sujeira soa alto nesta sala vazia. Chega a ser destoante. Eu era um idiota naquela época. Ele, por fim, responde, ainda olhando para o lado. Fui um adolescente estúpido, mas não sou mais. Eu brinco com você porque você devolve na mesma moeda, e é inofensivo, e somos nós. Dean olha na minha direção com seus penetrantes olhos azuis. Você não pode me dizer que não gosta das nossas pegadinhas e brincadeiras e todas as merdas estúpidas que fazemos um ao outro. Minha resposta é rápida. Eu não gosto. Você tá mentindo. Não tô mentindo, Dean. Não gosto de ser alvo de zombaria. Não gosto de estar sempre em alerta máximo perto de você, imaginando que merda idiota que vai disparar contra mim. Faço uma pausa, fervilhando de raiva com as últimas palavras finais. Ou imaginando como você vai sabotar meu próximo relacionamento. Seus olhos pestanejam com algo que não consigo identificar exatamente. Não é culpa ou remorso. Também não é satisfação. Tanto faz,
Franzo o senho, esperando mais do que uma ignorada. Então é isso? Isso é tudo que você tem a dizer sobre o papel que desempenhou no fim do meu namoro de 4 anos? Sim, tanto faz. Posso sentir as chamas se alastrando pelo meu peito como fogo, incendiando meu pescoço, orelhas, minha língua. Você é um idiota do caralho! Giro o corpo para a esquerda, tentando ficar o mais longe possível de Dean Asher. Curvo-me em direção à parede e me retiro para os confinamentos de minha própria prisão mental. Eu o ouço soltar um suspiro às minhas costas, e não tenho certeza do que isso significa. Então ele murmura baixinho. Sou o único idiota que você tem. Eu estava errada. Prefiro ficar sozinha. Não tenho certeza de quanto tempo se passa, mas o sol parece estar se pondo no céu, o brilho alaranjado penetrando através da janela acima de nós. Eu me visualizo me libertando das algemas e escalando a parede, socando a janela com um punho determinado e me espremendo pela abertura estreita. Vou correr e fugir livre, sem nem me importar onde vou parar. Qualquer lugar é melhor do que aqui. Dean e eu não nos falamos desde nossa discussão, que deve ter acontecido algumas horas atrás. Ele adormeceu pouco depois, de costas para o poste e com a cabeça tombada contra o ombro. Ele parece pacífico, e me pego olhando para ele de vez em quando. Estou com ciúmes por ele estar em outro lugar agora. Não consegui voltar a dormir, pois toda vez que fecho os olhos, sou capaz de sentir o cheiro desagradável do hálito do meu captor contra minha bochecha enquanto ele me humilhava. Também preciso fazer xixi, e não tenho certeza do que fazer a respeito disso. Devemos nos sujar aqui embaixo? Ficar acorrentada como um animal, estuprada e torturada não é bom o suficiente para aquele bastardo doente? Comprimo as coxas, ciente de que terei que me aliviar ali mesmo em breve. As maçãs do meu rosto esquentam só de pensar nisso. Achei que estaria com mais fome agora, mas o buraco vazio no meu estômago só me faz sentir enjoada. O que não daria para beber um copo de água. No entanto, sonho em beber água gelada e isso aumenta ainda mais a vontade de fazer xixi. Inspiro lenta e profundamente para me acalmar. E então a porta do porão se abre e aquelas botas sujas de bico de aço descem pisando duro em nossa direção. É o suficiente para acordar Dean de seu sono, enquanto ouço suas correntes tilintando atrás de mim. Eu me encolho ainda mais no canto, tentando me esconder de qualquer horror que esteja prestes a se desenrolar. Pausa pro penico, anuncia Eru, levantando a calça caque sobre a barriga inchada. Sento-me em linha reta e um formigamento de esperança passa por mim. Minha bexiga começa a festejar, o que não é exatamente uma coisa boa, considerando que eu estou prestes a explodir. Você vai nos deixar usar o banheiro? Espio ao redor do poste, para fazer contato visual com Dean, que já está de pé. Seus olhos pestanejam na minha direção, depois se voltam para Eru. Um por vez. Sem nenhuma gracinha ou vou enfiar minha pistola na sua garganta e pintar minhas paredes de vermelho. Eru puxa a arma do cós da calça e acena para dar ênfase. Não quero que façam seus negócios por todo o meu andar. Cheira mal e me tira do clima, saca? Do clima? Jesus, nosso sofrimento e terror é apenas um clima para ele. Mas não demonstro meu desgosto por medo de que ele mude de ideia. Aceno em concordância e dou um jeito de me levantar, sentindo as pernas fracas e trêmulas tentando sustentar meu peso. Obrigada. Eru solta uma gargalhada ao avançar na minha direção, enfiando a arma de volta no cós. Não me agradeça, gatinha. Você ainda vai morrer. Meu olhar dispara para Dean. Tenho certeza de que minha pele ficou pálida como a de um fantasma e meus olhos verdes escureceram para um tom cinza.
Ele olha de volta para mim, parecendo igualmente desesperado, igualmente perturbado, enquanto suas pálpebras se fecham e o pomo de Adão se agita ao engolir em seco. Eru solta minhas amarras com grunhidos grosseiros. Não posso deixar de contemplar uma tentativa de fuga. Talvez, se conseguir uma vantagem de alguma forma, eu consiga pegar sua arma ou roubar um objeto pontiagudo do banheiro, daí, quem sabe, possa dominá-lo. Mas assim que o pensamento passa pela minha mente, o cano da arma pressiona minha têmpora quando minhas mãos ficam livres. As algemas são presas a correntes que estão fixas a anéis metálicos na parede e ecoam pelo porão quando atingem o cimento. Tente qualquer coisa idiota e você pode dizer adeus a essa sua linda cabecinha. Eru aponta a arma contra a lateral do meu rosto à medida que massageio meus pulsos esfolados. Puxo o vestido rasgado para proteger meus seios, me abraçando apertado. Não vou fazer nada. Ótimo. Talvez você seja fácil de domesticar, afinal. Eu olho para Jim, que está nos observando com ceticismo e a mandíbula tensa. Você é o próximo, bonitão. Não se preocupe. Jim e eu nos entreolhamos antes de eu ser empurrada para frente com brutalidade e quase tropeço em meus saltos altos. Cora! Olho por cima do ombro antes de chegar aos degraus. Jim tá puxando suas correntes como se estivesse tentando me alcançar de alguma forma. Seus olhos estão expressando preocupação e desconforto. É o mesmo olhar que vi antes, quando ele estava conversando comigo no pior momento da minha vida, tentando me consolar da única maneira que podia. Mordo o lábio inferior e nossos olhares se conectam por alguns segundos. Então a arma fria colide contra o centro das minhas costas, me conduzindo escada acima. Não posso deixar de meditar sobre as palavras de Jim ao ser guiada pela pequena casa com carpete verde-oliva e paredes antiquadas. Acredite ou não, Cora, eu me importo com você.